Eu vou então abrir essa live. Então, meu nome é Cristina, eu sou Cristina Neder. Atualmente, eu estou como vice-presidente da ABRAP, Associação Brasileira de Psicoterapia, que é essa associação que está aqui hoje convidando a Sandra, com muita alegria, né, com muita honra, para que ela venha, então, conversar nesse tempo que a gente tem, né, de aproximadamente 50 minutos, conversar sobre o tema que ela vai trazer agora para a gente. Então, a Sandra, para quem ainda não a conhece, né, ela é psicóloga, psicoterapeuta e neuropsicóloga. Ela é mestre em psicologia do desenvolvimento pela Unimarco e é doutora em psicologia social pela PUC de São Paulo. Ela é também especialista em psicologia hospitalar, é concursada na divisão de reabilitação da Faculdade de Medicina da USP, atuante de 1988 até 2022. Então, ela tem uma ampla experiência, né, no assunto que ela vai trazer aqui para a gente hoje. Ela é também psicóloga da equipe de neuropsicologia do Hospital Sírio-Libanês desde 2009. É psicoterapeuta em clínica particular. Então, Sandra, é com muita alegria que a ABRAP traz você aqui hoje, né, para fazer parte dessa nossa equipe. A Sandra também é associada da ABRAP. Quem se interessar, depois me procura para que a gente também possa conversar um pouco mais sobre essa grande associação, né, que liga os diversos psicoterapeutas do Brasil. Eu passo então a palavra para você, Sandra, e deixo aqui a minha alegria de ter cada um de vocês aqui, né? A ABRAP, ela existe para poder acolher e interligar e formar os psicoterapeutas do Brasil. Então, fique à vontade, Sandra, e vocês também fiquem à vontade para fazer perguntas, né, para conversar com a Sandra, para interagir durante esse período que nós temos, né, das 21 às 22 horas. Fique à vontade, Sandra. Cris, é uma alegria. Nós já trabalhamos juntos, né, no INREA, o Instituto de Medicina de Reabilitação do HC, né, um período riquíssimo de contribuição, e reencontrar a Cristina Neder, né, pelos caminhos, e o meu tributo a Matilde Neder, né, que a gente aprende tanto com ela, ainda aprendemos com ela, então é muito legal esse espaço. Então eu fico realmente muito lisonjeada em estar aqui e muito feliz pelos amigos que estão entrando, né? E imagino que a gente, talvez outras pessoas entrem, e quem não puder entrar ficará gravado e poderá enviar perguntas e manifestações aí ao longo do tempo, porque eu acho que a intenção é justamente essa, é trocar um pouco de figurinhas, não é? Uma live não dá para a gente falar, dar aulas e discorrer, né, sobre toda a abrangência da neuropsicologia. Mas o que eu queria começar dizendo, eu vou contar uma história pessoal que acabou de acontecer comigo, né? E que, assim, o conhecimento da neuropsicologia, na minha opinião, ele precisará realmente ser amplo para todos os psicoterapeutas. Eu acho que chegará um momento que, assim, não, eu sou psicoterapeuta, eu não preciso entender essas coisas, isso não terá como se sustentar. Da mesma forma que, na minha opinião, na minha, tá, gente, tá? Na minha opinião, a neuropsicologia ela é uma gota no oceano da psicologia, né? A psicologia é maior do que a neuropsicologia, na minha opinião, né? A gente precisa ter todo o raciocínio clínico, o raciocínio de psicólogos, né? Entendendo as questões que a psicologia entende, a psicodinâmica, estrutura de personalidade, funcionamento psíquico, para que aí a gente entenda a neuropsicologia. Da mesma forma, na minha opinião, né? O psicólogo clínico, que
não precisa querer ficar aplicando teste de neuropsicologia, não precisa querer ser um reabilitador, né? Mesmo o médico, que eu estou vendo o Renato, meu querido, entrando aqui, né? Então, mesmo os médicos, o pessoal da área da saúde, eu tenho sempre muito professores que são alunos, desculpa, que são fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, ou mesmo as pessoas que são pacientes, né? Essa compreensão do funcionamento encefálico, do desenvolvimento das funções mentais, é importantíssima para a prática diária. Né? Para vocês terem ideia, eu fui convidada e eu participei de um curso de neuroarquitetura. O que quer dizer isso? Arquitetos estudando funcionamento encefálico para fazerem obras melhores. Quer seja uma obra para que você tenha... Sandra, só um minutinho, eles estão questionando o áudio, se está todo mundo ouvindo ou não. Então, assim, aqui para nós está tudo normal. Eu acho que é todo mundo ouvindo né? bem aí? Eu também. Sim? Eu acho que então, ok. Tá. Então, vamos lá, vamos seguir. Então, vamos lá, entendendo de cérebro, isso é função executiva. Eu seguia uma linha de raciocínio, acabou sendo... Aí eu tenho que voltar para a linha, isso é função executiva. O meu cérebro tem que ir, voltar, ir e voltar. Então, essas questões da gente compreender o funcionamento do cérebro, ela é importante em todas as áreas. Tá? Que eu estou dizendo, tem arquiteto estudando o cérebro. E aí a gente pensa que tem pessoas da área da saúde que não estudam o cérebro. Né? Que não entendem que a gente precisa... Eu não preciso estudar ali, né, o tempo inteiro, mas pelo menos um conhecimento básico. Ter uma bíblia... Os cursos que eu dou, assim, eu falo, gente, vocês não precisam ler tudo que eu forneço, mas vocês têm que ter uma biblioteca. Porque na hora que aparecer uma demanda, vocês vão saber onde procurar, ou vocês vão saber para quem encaminhar. Porque a gente não sabe tudo, a gente não dá conta de tudo e a gente não atende tudo. Mas a gente tem que saber o que existe. Né? Isso é humildade. Oi, Alessandro. Isso é humildade sua. Obrigada. Mas é verdade, a gente precisa, né, saber que a gente não vai entender. Então, as pessoas estão cada vez mais lançando mão do conhecimento da neuropsicologia na área dos negócios, na área da propaganda, né? Na área aí que eu falei da neuroarquitetura, talvez em engenharia, né? Das propagandas, tudo isso. Eu até me preocupo um pouco, que eu tenho alguns pacientes que, por mais que eu aviso, eles não entendem essa questão das pessoas que investem muito em bolsa de valores, né? A questão dos jogos virtuais, tudo isso tem gente por trás que entende muito bem do funcionamento cerebral para poder transformar algumas pessoas até independentes dessas ferramentas. Então, quando a gente entende um pouquinho da neuropsicologia, mesmo não querendo ser neuropsicólogo, abre para a gente... pessoal, cuidado com o microfone, né? A gente pede atenção, que vocês desliguem o microfone. Isso. Alguns a gente consegue desligar, né? Não é de todo mundo. Então, voltando, né, para essa questão de que esse conhecimento, tem pessoas que não são da área da saúde e que, se bobear, estão sabendo mais que a gente. Né? Então, eu acho que quando a Cristina me convidou para cá, para a gente fazer essa inter-relação, né, entre as questões da neuropsicologia com a clínica, né, realmente eu fiquei muito feliz, porque eu pensei, nossa, dá para a gente pensar no quanto que é necessário a gente ter pelo menos um conhecimento básico do que acontece. E aí, Cris, o pessoal daqui, eles vão ser os primeiros a ouvir um testemunho de uma coisa que aconteceu comigo, né, durante esses dias, que foi incrível. O meu pai teve um problema seríssimo de saúde, ele teve aderências no intestino, aí ele fez uma primeira cirurgia, ele tirou 30 centímetros, voltou para o quarto e o intestino não funcionava de jeito nenhum. Aí eles abriram de novo, reabordaram e fecharam dizendo que não tinha nada para ser feito, que havia um emaranhado, eles iam tentar um tratamento conservador. Aí você fica, né? Você sabe que intestino delgado, intestino fino, se não funcionar, isso é incompatível com a vida. Né? Aí a gente tem
tanto, né, no âmbito do universo espiritual, religioso, né? Eu tenho uma conhecida que tem um tratamento diferente, então ela está fazendo esse tratamento diferente, a gente foi, né? Só que daí um dia eu parei assim e lembrei uma coisa importante. Eu sou neuropsicóloga, porque quando dentro da casa da gente, a gente esquece. É impressionante. Aí eu falei assim, gente, eu sou neuropsicóloga. Eu preciso arrumar um jeito de fazer com que o cérebro do meu pai mande essa mensagem para o intestino dele. Né? E aí eu comecei a pesquisar, e eu tinha dado uma aula justamente sobre o funcionamento encefálico há pouco tempo. Aí você fala assim, gente, a gente tem sistema nervoso autônomo, que é aquele que a gente não necessariamente controla, e a gente tem o sistema nervoso autônomo parasimpático, que é o que estimula o intestino delgado. Cara, eu preciso estimular esse cara, eu preciso estimular o sistema nervoso autônomo parasimpático do meu pai. E eu tive o privilégio de fazer um curso Neuronos em Goiânia, com o Hercílio Júnior, que eu sou fãzaça dele, sobre estimulação elétrica transcraniana. E eu comprei no domingo, meu pai internou na segunda, o aparelhinho para fazer a estimulação elétrica. O intuito era fazer estimulação, que é comprovado, né, protocolos comprovados da estimulação elétrica transcraniana, em casos de ansiedade, em casos de depressão, em casos de transtornos cognitivos, que é minha área. Também tem fonoaudiólogo atendendo, também tem as áreas motores, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais que trabalham nessa área, né? Mas aí eu comecei a pensar, nossa, como é que eu vou fazer? Tem um jeito, né? Bom, o nervo vagal, o nosso maior nervo, ele sai daqui e ele percorre e termina lá na medula. E aí eu fui estudando, tentei falar com um neurologista, não deu muito certo, e eu mesma coloquei ali, né, uns eletrodos para estimular o nervo vagal do meu pai, mas mandei a foto para o professor, porque eu não sou tão boba assim. Né? Aí ele falou: esse protocolo tá, mas tem um protocolo muito melhor. Só que eu estou numa cachoeira aqui em Portugal, mas eu vou pedir para para a pessoa que trabalha comigo mandar. E eu tinha comprado um aparelho que tinha justamente mais funções. Bom, eu sei que eu estimulei o nervo vagal do meu pai, né, colocando o eletrodo no pavilhão auricular esquerdo, e em 20 minutos o intestino dele funcionou. Né? Então, veja, né, a gente precisa, de verdade, né, lançar mão das coisas que a gente conhece, no dia a dia da vida da gente. Se a gente conhece o funcionamento encefálico, porque tudo que a gente faz na vida, meus amores, é o cérebro que comanda, né? É o encéfalo, né? O cérebro, a região cortical, mas cerebelo, ponte, bulbo, tem as questões da medula, né? E eu gosto de pensar a neuropsicologia numa visão que a gente fala da psicossomática. Aqui a gente precisa entender que a gente é um sistema único funcionando em concerto. Lúria trouxe uma revolução na história da neuropsicologia, porque antigamente, né, para quem não é da área, achava-se assim que o cérebro ele era dividido em pedacinhos e aí cada pedacinho fazia uma atividade, que era o que a gente chamava de frenologia. E aí, né, o Lúria veio e trouxe assim, não, o cérebro funciona em concerto, ele funciona inteiro, não tem partes funcionando em separado. E agora a gente pode ampliar esse conceito, que não é só o cérebro que funciona em concerto, a gente funciona em concerto, a gente é um sistema único, né? A nossa psique, as nossas emoções, as nossas cognições, o nosso corpo faz parte de um sistema único, mas também dentro de uma engrenagem que também faz parte desse sistema para alimentar o nosso cérebro, que é o nosso mundo social. A gente não vive apartado do social, a gente não vive apartado do ambiente, né? Nós somos uma esponja, que o que acontece no nosso ambiente vai trazer, sim, né, marcas para o nosso cérebro, para a nossa psique, para a nossa forma de agir. Então, eu acho que essa compreensão integrada
né, desses sistemas interconectados, essa interlocução que a gente precisa ter com a clínica, essa interlocução que a gente precisa ter, né, da compreensão do nosso funcionamento de uma forma global, faz com que a gente abra os nossos horizontes. Alguns alunos que estão aqui já cansaram de me ouvir falar o como que, às vezes, a gente não conhecer algumas questões do funcionamento encefálico faz com que alguns profissionais incorram em alguns erros. Sabe, Cris? A Cris também passou por isso no HC. Com certeza. Quantos pacientes nós atendemos que foram tratados como ansiedade, como depressão, e que, infelizmente, eles tinham um tumor cerebral não detectado? Sim, nossa, vários. É? Então, o que eu sempre falo, na neuropsicologia, a gente precisa entender psicologia. Essa questão de dizer assim, eu sou neuropsicólogo, eu não sou mais psicólogo, ou eu não sou psiquiatra, ou essas questões aí do mundo psíquico, não, eu só vou olhar a cognição. Ao meu ver, eu estou dizendo que isso, né? Mas isso, para mim, é um discurso esquizofrênico, assim, né? Cindido. Não dá para eu querer ser neuropsicóloga negando o conhecimento da psicologia. Né? Como vem se mostrando cada vez mais importante que o psicólogo também tenha, pelo menos, alguma noção do conhecimento da neuropsicologia, para que a nossa prática fique uma prática efetiva, né? Que a gente possa, de verdade, ajudar as pessoas, ajudar os pacientes ali, né, nas suas mazelas, nas adversidades. E a neuropsicologia ela serve para tudo, não só para pacientes que tenham problemas neurológicos. A gente lança a mão da neuropsicologia para compreender as emoções, para compreender as reações que se tem, para a gente compreender a capacidade de aprendizado, a escola, né? Então, quando a gente vai estudando neuropsicologia, a gente também entende que educação e saúde são inseparáveis, caminham de mãos dadas, né? Porque realmente, quanto mais a gente tem ali, né, a questão cultural, a questão. A gente também mantém um cérebro ativo, um cérebro saudável por mais tempo. Né? Então, eu acho que essas questões dessa interlocução que eu pensei da gente conversar um pouco hoje, né? O quanto que é importante a gente entender, né, alguns mecanismos. Se eu entendo essa questão, né, de que o nosso cérebro, para a gente tomar, mesmo que decisões cognitivas, decisões importantes, a base disso tudo são as nossas emoções. E a partir do momento que a gente entende como essas emoções elas transitam, né, como elas funcionam aqui nessa circuitaria cerebral, eu consigo também instrumentalizar o meu paciente de psicoterapia. Né? Ao mesmo... aí, Sandra? Oi, Alessandra. Diga. O nosso cérebro não é capaz de criar outros neurônios que a vida fez, a vida matou. Por exemplo, eu perdi neurônios. Esse próprio cérebro que você mostrou e que você afirma, expõe, existe uma chance dele criar novos neurônios? Ai, que pergunta maravilhosa, Alessandro, porque eu acho que essa é a pergunta de todo mundo, né? Afinal, eu perdi neurônio, eu estou confinado a viver diante das minhas deficiências sem nenhuma chance? Eu estou com limitações motoras que eu estou superando, mas eu queria voltar a dirigir, eu queria nadar não, jogar futebol, eu não consigo correr. Nadar eu nado, agora correr eu não consigo correr. É uma limitação que existe uma chance da medicina desenvolver um transplante de neurônios. Olha só, agora você pegou pesado. Então vamos lá, Alessandro. Quando eu comecei a trabalhar em reabilitação,
Em 1988, né, nem existia a questão da neuropsicologia direito, Eu tá? estava na terceira série. Tanto é que os primeiros cursos, as primeiras coisas que a gente começou a estudar foi com a Beatriz Lefebvre, que foi a primeira neuropsicóloga, e depois a Cândida Helena Camargo, tá? Então, esses cursos de especialização em neuropsicologia que a gente tem hoje, tal, nem existia, né, Cris? Não tinha, Nossa, né? gente que ia Nossa, criando, estudando, né? e aí, como eu trabalhava, né, na reabilitação, e assim, 70% dos pacientes em institutos de reabilitação são pacientes neurológicos, né? E a gente tinha, às vezes, alguns profissionais da psicologia de uma linha um pouco mais convencional, talvez, eu não estou achando uma palavra para isso, mas diziam assim: a paciente não tem Linha cognição para ser tradicional. atendido. Hã? Uma linha tradicional. Tradicional, talvez, mas ou o paciente não tinha disponibilidade interna para ser atendido, ou o paciente não tinha cognição suficiente, ou não tinha linguagem, e aquilo me incomodava. Eu falava, gente, não é possível, tem alguma coisa errada acontecendo, né? Até que a gente começou a ter ali os contatos com a Beatriz, que passou o livro para a gente do Lúria, que é o livro que eu passo para os meus alunos até hoje, porque para mim é a bíblia da neuropsicologia. Eu não entendo como pode haver neuropsicólogo que não tenha lido Lúria, entendo isso. E aí, como é que eu estudava? Eu li o livro uma vez, não entendi nada. Aí eu li o livro uma segunda vez, fazendo resumo. Eu li um livro uma terceira vez, tentando correlacionar o livro com os testes. Depois eu li o livro, sei lá, 10ª vez, tentando correlacionar com os meus pacientes. Sozinha, né? Foi assim, né? Tempos difíceis aqueles, porque não tinha. E aí, Alessandro, nesse tempo em que a gente não entendia tanto como a gente entende hoje, embora creio eu que a gente ainda entenda muito pouco, né? Eu imagino que a gente vá a compreender. Eu falo que eu quero estar viva daqui a 30 anos para os meus alunos falar assim: não, Sandra, você tem razão. A gente está há 30 anos trabalhando com sequelas da Covid. Para mim, isso é um fato também. Né? E a gente já tinha a Organização Mundial da Saúde dizendo que os próximos anos, 2030, tal, as grandes questões na área de saúde seriam de fórum neurológico, antes da Covid. Então, imagine agora, né? Realmente o maior escopo dos problemas de saúde são da área neurológica. E aí, gente, quando eu comecei, as pessoas falavam assim: neurônio é assim, morreu, morreu. Não tem volta, não tem recuperação. Era assim, né? Em 1980, comecinho de 1990, entendia-se pouco ainda sobre a recuperação do cérebro. Aí outros Agora, neurônios ensinam aqueles que outros neurônios ensinam outros neurônios a fazerem o papel daqueles que morreram. exatamente. Aí a gente foi descobrindo exatamente isso que você está falando. E eu acho que eu conversei isso com você algumas vezes, né, Alessandro? Que a Verdade. gente, que a gente tem o que hoje em dia nós chamamos de neuroplasticidade. Então, a neuroplasticidade, a gente sabe, se o neurônio não morreu no núcleo, né, que é como se fosse a cabeça do neurônio, mas ele ficou machucado nas regiões mais terminais, os axônios e os dendritos, é possível uma recuperação do próprio neurônio lesionado, tá? Através da repetição. Através da repetição das associações, né? Perfeito. Então, a gente tem neurônios se recuperando, né? A gente tem áreas do neurônio que estão brotando de novo, que é como uma raiz, né? Brotando de novo, porque você exercita e ele brota. Você tem neurônios que vão esticando como se fosse a mão para dar a mão para um outro neurônio que estava lá longe, paradinho, né, siliente, que a gente chama sem fazer nada, o outro neurônio chega lá, dá a mão para ele e fala assim: meu, acorda aí, vamos trabalhar, porque esse cérebro precisa se recuperar. Né? E a gente entende hoje em dia, né, pelas teorias do conectoma, tudo isso, da circuitaria neurológica cerebral. O cérebro trabalha com circuitos. Claro que existe uma organização, não é totalmente aleatório. Mas, e aí, assim, o que eu digo do nosso cérebro? A gente precisa lembrar como uma rede de pescador. Então, um cérebro que não trabalha muito, né, que não tem muito estímulo, que não tem motivação, que não tem ali, né, a terapia necessária, é como se fosse uma trama larga, né?
Um cérebro que é muito trabalhado, a trama vai ficando menor, ou seja, a gente tem muito mais neurônios funcionando nessas circuitarias, se dando as mãos. A gente ainda está em estudo se nasce neurônio. Parece que não, tem gente falando que parece que nasce neurônio na vida adulta, então ainda temos uma controvérsia em relação a isso. Você falou de transplantes de neurônios. Pensou-se muito, a gente apostou uma época nessa possibilidade das células-tronco, mas não se conseguiu um controle de células-tronco, principalmente no nível cerebral. Então, existe um risco de você colocar células-tronco e elas proliferarem de uma forma anômala e aquilo virar um câncer, por exemplo. Né? Porque a especificidade das células neurológicas ela é muito grande. Né? Ela é diferente. Todos os nossos órgãos eles são ricos em complexidade, mas o cérebro humano ele é mais rico ainda nessa complexidade. Então eu acredito, por exemplo, que alguns medicamentos até que fazem assim, a cultura, né? Eu fiz patologia clínica, né? No ensino médio. Então a gente vai aprendendo, você vai fazendo cultura, né? Das coisas para desenvolver. Às vezes eu fico pensando que a própria cultura daquilo pode trazer, né, ganhos. Como eu penso na nanotecnologia também, que pode ali, sabe, com alguns eletrodos, algumas coisas, podem ajudar nessa comunicação entre, né, as células nervosas. Eu sempre falei que eu não quero morrer antes de ver paraplégico andar, né? Porque eu não me conformo da gente ainda, as lesões medulares, né? Eu acredito, né? No Avatar o cara anda, caramba. A gente, né? Eu acho que isso vai acontecer um dia, né? É o meu sonho, é imaginar que a gente consiga ali superar. É a nossa expectativa. Oi? É a nossa expectativa. É a expectativa de verdade, né? Mas o Freud já dizia que a biologia traria respostas que naquela época ele sequer poderia imaginar. Então, eu fico imaginando, né, o Freud, vivo agora, ele seria neuropsicólogo, psicanalista, com certeza. Né? Eu não tenho dúvida disso. Né? Ele era neurologista, ele descreveu as sinapses. Né? E a gente usa as técnicas da psicanálise, que são muito interessantes, e eu brinco que quanto mais eu estudo a neuropsicologia, mais eu me apaixono pela psicanálise. Mais Ô, eu vejo. Sandra, Né? Oi. mas sobre isso que você falou, eu me lembro que há muito tempo atrás, antes até de eu ingressar na faculdade de psicologia, eu vi uma reportagem no Fantástico que abordava justamente essa questão. Eu acho que na época nem falava em neuropsicologia, nem tinha esse termo. Mas eu lembro que gravou pessoas paraplégicas dormindo. E à noite, durante o sono, elas conseguiam movimentar a perna. É, e eu achei isso tão interessante, porque se mesmo ela dormindo, né, ela consegue ter algum mecanismo que acione esse movimento, eu penso que a chave para descobrir aonde que está esse mecanismo seria a fonte para fazer esse paraplégico voltar a se movimentar. Boa, gostei. O ato de andar, a deambulação, ela é muito mais complexa do que apenas movimentar as pernas, né? Não sei se temos fisioterapeutas aqui, se tiver, me ajude, né? Mas o ato de andar, ele demanda várias questões. Então, demanda o equilíbrio, demanda a força, demanda a coordenação, demanda a praxia, demanda a memória procedimental, demanda uma série de recursos que faz com que você ande. Inclusive... Demanda coragem. Oi? Demanda coragem também. Coragem também, porque o medo de cair é grande, né, Alessandro? Verdade. Então, a gente tem ali uma série de questões e é importante a gente entender que todo o nosso ato cognitivo, motor, ele vem com delay, ele tem um atraso, porque antes dele acontecer, todo o meu cérebro programou aquela ação. Então, quando eu faço uma ação, ela já aconteceu no meu cérebro. E na lesão medular,
o que é interessante, que é importante que a gente quer na área da reabilitação, lembrar, porque os programas sensacionalistas, e infelizmente às vezes o Fantástico é um pouco sensacionalista, né? Eles não explicam, eles não explicam que a gente tem vários níveis diferentes de lesões medulares. Raramente a gente tem uma lesão medular cortada ao meio e totalmente desconectada. O que a gente tem é como quando a gente rasga um pano, você tem os esgarçamentos. Então, você tem a lesão medular não funcional suficiente para deambulação, para sensibilidade, às vezes para o funcionamento da bexiga, para o funcionamento do esfíncter, para as questões sexuais. Então, você tem ali uma série de questões que dá lesão medular, mas você tem alguns feixes que ainda comunicam. Tanto é que esta comunicação, ela pode não ser tão efetiva, e à noite precisaria realmente verificar se muito do que acontece não é uma movimentação involuntária, muito comum nos pacientes neurológicos. Eles movimentam, mas eles não têm a intenção desse movimento. Então, lesão medular pode ter espasmos, que é justamente isso, a pessoa está dormindo e a perna, o braço precisa ter que levantar minha perna aqui, e a gente já teve paciente que esses espasmos involuntários são tão fortes que a pessoa tem uma fratura, ela chega a quebrar a perna nessa movimentação. Então, a gente precisa... Oi, Bianca, diga. A gente lembra dos discursos, às vezes, das esposas ou dos maridos, que à noite, por conta dos espasmos, acabavam apanhando dos pacientes, né? Por conta desses espasmos involuntários, né? De casais que a gente precisou orientar para ou dormir em camas separadas, porque era uma ação involuntária, sem o controle mesmo de lesados medulares. Eu tinha muita fé, eu tenho ainda, na questão do Bluetooth. Né? Teve um congresso que a gente organizou sobre atrofias de múltiplos sistemas, e o Samishima, que trabalhava junto com o Nicoleles, ele levou para a gente justamente esse princípio. Né? Você tem um eletrodo no cérebro que faz toda essa troca elétrica, porque o nosso cérebro ele é eletroquímico, né? As nossas sinapses. Elas começam no corpo do neurônio por eletricidade, a eletricidade vem, quando sai pelos dendritos, as trocas das sinapses são químicas. Então, você tem um caminho elétrico e a saída química. Então, a minha esperança é que essa eletricidade do cérebro, aí você põe um eletrodo abaixo da área da lesão e por Bluetooth você conseguiria alguma movimentação. A gente sonha, né? Cada um sonha. Eu sonho com isso. Que é o que eu falo da nanotecnologia. Fala, Cristina. Perfeito, Sandra. É um caminho, né, que é possível, né? No nosso tempo, a gente brincava muito com as questões dos milagres, né, que os pacientes traziam. E hoje a gente vê aí o resultado de tudo isso. Então, por que, né? E a gente que não é, né? Eu, por exemplo, que não sou tão jovem assim, hoje eu estava dizendo isso para um paciente médico que teve um AVC, né? E ele está lá desanimado, obviamente, como todo mundo, né, Alessandro, que tem uma lesão neurológica, fica desanimado no começo, não é fácil, né? E aí eu estava dizendo para ele dessa questão dos avanços. Quando eu era criança e alguém sofria um traumatismo crânioencefálico ou um acidente vascular cerebral, as pessoas morriam, poucas sobreviviam, pouquíssimas sobreviviam. Né? Tanto é que a neurologia, a neuropsicologia, aprendeu muito estudando cadáver, não estudando, né? A pessoa tinha os problemas, ela morria, daí eles iam lá, abriam para entender o que tinha naquele cérebro, mas a pessoa tinha morrido. Esses foram os primeiros estudos. Né? A gente, quando começou a trabalhar, não existia tomografia, gente. Não existia ressonância magnética, né? Tractografia, então, que é o exame que a gente vê essa circuitaria do cérebro, os feixes neurológicos acontecendo, até hoje tem gente que nem conhece esse exame. Né? Então, as coisas melhoraram muito, as pessoas sobrevivem. E o nível de sequela também vem diminuindo. Acho que isso também é importante a gente falar aqui. Né? Os níveis de sequelas. Antigamente, algumas pessoas sobreviviam, mas sobreviviam quase que vegetativo. Né? Eu posso evoluir para uma sequela neurológica e eu posso evoluir de uma lesão
neurológica com uma sequela física, às vezes. O meu braço não está mexendo do jeito que eu queria. O braço, que tem a representação maior na nossa área motora do cérebro, geralmente, ele é muito difícil dele voltar com toda a funcionalidade, né? Mas melhora muito em comparação do que era antes. Quando a gente começou no HC, eu falo a gente, né, Cris? Mas fila de espera para um processo de reabilitação, tinha paciente que ficava 3 anos numa fila de espera. Aí, pensando no que vocês estão dizendo da neuroplasticidade, essa capacidade de recuperação do cérebro, é importante a gente lembrar que a gente tem uma capacidade, depois de uma lesão, os primeiros anos a capacidade é maior. Mas isso também não significa, porque às vezes as pessoas vão no Google e falam, recuperação, se não melhorar em 3, 6 meses, é sequela permanente, nunca mais melhora. Também não é verdade. A pessoa vai melhorando sempre, porque a neuroplasticidade não acaba. Porque a neuroplasticidade é uma capacidade de todos os cérebros vivos, né? Que é a capacidade... Baseado na repetição? Isso não é baseado na repetição? A neuroplasticidade é baseada na repetição, a neuroplasticidade é baseada no pensamento reflexivo e associativo, né? A neuroplasticidade, ela também se baseia em algumas questões genéticas, algumas questões relacionadas à idade, relacionado à reserva cognitiva, ou seja, que cérebro era esse que está lesado agora? Era um cérebro que tinha uma trama, né, dessa circuitaria pequena, porque tinha muito conteúdo, ou era um cérebro com menos conteúdo, né, com menos reserva cognitiva. Então, são uma série de fatores que ajudam. A questão da alimentação, né, a questão de uma coisa que é importantíssima, né, gente? A questão do sono. Então, né, às vezes, voltando para a área clínica, eu lembro que uma vez eu estava dando aula num curso de psicopatologia. E aí, uma aluna disse assim, porque me encaminharam uma paciente muito depressiva, e aí eu falei, não tem como fazer terapia com a pessoa depressiva, né? Porque, às vezes, a gente tem essa ideia que terapia, a gente necessariamente precisa de um paciente que tenha grandes insights, né? Eu lembro... Oi, Alessandro. Que tenha ânimo. Que tenha ânimo, mas que tenha capacidade de insights, né? De ter aquelas sacadas e elaborar, e ter aqueles discursos, né? Eu lembro que no meu tempo de faculdade, quando falava muito de insight, eu lembrava daquele livro, Por Quem os Sinos Tocam, né? Não, Por Quem os Sinos Dobram, que a menina, quando tem a primeira relação sexual, as estrelas mudaram de lugar, a terra tremeu, os sinos tocaram, e aí a gente tem a nossa primeira transa e nada disso acontece, né? E aí a gente vai para a clínica e a gente vê que nada disso acontece nos insights orgásticos dos pacientes. Não é desse jeito que funciona, né? É um processo do dia a dia, é uma tomada de consciência. Então, às vezes, se eu entendo algumas questões da neuropsicologia, de um cérebro depressivo trabalhando, eu posso ajudar esse paciente a ter uma organização melhor da sua rotina, a ter algumas atividades em que ele consiga administrar melhor essa falta de motivação, a questão do sono, a questão da alimentação. Então, é importante a gente entender essas características, né? Porque, e se eu estou entendendo que um paciente ele é ansioso, e a ansiedade dele já é um transtorno, lembrando que transtorno é o que transtorna, né? Eu posso ter um traço de ansiedade, mas que não transtorna a minha vida. É diferente do transtorno de ansiedade, que o transtorno me torna transtornado, que eu não consigo funcionar direito. E aí eu sei, por conta da neuropsicologia, que um transtorno de ansiedade não bem tratado queima neurônio. Por quê? Porque você tem ali uma sobrecarga de neurotransmissores e que os neurônios podem sofrer um abalo por causa disso. Da mesma forma que eu sei que depressão não tratada, mal tratada, pode ter tanta disfunção cerebral, o cérebro trabalha com tono cortical, com uma energia cortical tão abaixo do necessário, que uma depressão que não é bem tratada pode rumar no futuro para uma demência. Né? Então, eu sabendo dessas coisas, eu faço também, faz parte de um processo psicoterápico, a psicoeducação.
a gente explicar, a gente esclarecer o paciente dos riscos que ele corre caso ele não se trate, ou caso ele não faça as coisas direito. E isso a gente que tem alguns anos de janela, a gente vê. O paciente está indo mais ou menos bem, o que ele faz? Abandona o tratamento. E volta anos depois, pior, né? Porque ele empurrou com a barriga algumas coisas. Eu falo que não adianta a gente colocar a sujeira debaixo do tapete, ela vai aparecer, ela vai sair debaixo do tapete. Né? E se eu entendo esses mecanismos emocionais, eu entendo aí, né, essa intersecção do mundo psíquico com o funcionamento encefálico, fica até às vezes mais fácil do paciente entender o que acontece com ele. Ele entender a circuitaria do estresse, né, o estresse traumático, e aí ele entende por que a psicoterapia, eu não posso não falar disso, né? Por que a psicoterapia funciona? A gente, quando estuda neuropsicologia, a gente vê que todo o nosso desenvolvimento das funções humanas, ela é extremamente importante por conta da linguagem. A linguagem nos possibilita ter sentidos, signos, significados. Então, a partir do momento que eu falo sobre as minhas dores, né, sobre os meus problemas, o meu cérebro começa a dar um contorno, né, a essas questões. Então, o meu cérebro consegue, de uma certa forma, lidar com aquela emoção que é tão dolorosa. Né? A gente gasta as dores por meio das palavras. Né? Por isso que o nosso amigo Freudão tem ali o seu artigo dizendo repetir, 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 elaborar. Tem um princípio neurológico nisso, que é justamente esse princípio da fala atuando no nosso funcionamento cerebral. Então, às vezes a pessoa vai repetir muito, mas ela precisa gastar, né, esta emoção, falar muitas vezes. Quando eu calo, né, o perigo do silêncio, isso pode se transformar numa doença, como a psicossomática traz para a gente. Por quê? Né? Eu calo, eu não falo, mas não quer dizer que aquela dor não exista. E se eu tenho essa dor da alma, e aí quando a gente estuda neuropsicologia, a gente consegue verificar as questões das dores do corpo e das dores da alma, né? E as dores da alma, elas doem no corpo também. E essas dores da alma que não são trabalhadas, que não são explicitadas, elas estão lá. E o nosso sistema nervoso autônomo está produzindo cortisol, mais adrenalina, uma série de venenos, né? Para o nosso cérebro e para o nosso organismo como um todo. Então, a gente consegue entender esse princípio também do adoecimento. E aí a gente consegue entender por que psicoterapia funciona. Né? O quanto que é importante, né, essa questão da fala, e cada vez que a gente tem um insight, ou que a gente tem esse processo aí de uma sacada, de uma reflexão, o nosso cérebro tem saltos qualitativos. A gente vai aprendendo a lidar, né, com as nossas dores, com os nossos sofrimentos, com as nossas emoções. Isso traz saltos qualitativos que o Luria já dizia, que cada vez que o nosso cérebro aprende alguma coisa, é como se houvesse uma felicidade neurológica, uma reorganização dessa neuroplasticidade, dessa circuitaria. Por isso que eu gosto muito do slogan, né, dos cursos, neurônios em festa, porque a gente aprende alguma coisa e a gente é tomado de alegria quando aquilo faz sentido, quando a gente fala, putz, agora eu entendi, né? É uma felicidade sem tamanho, porque é um salto qualitativo que o nosso cérebro tem, tanto na psicoterapia, como nos cursos, como nas coisas que a gente vai vivendo e aprendendo pela vida. Né? Em tudo, em tudo. Em tudo você aprende, você tem uma satisfação grande, você estuda, aprende, você passa a viver melhor. Isso, por isso que eu falo que saúde e educação estão ali, ó, né? Traz essa saúde para o nosso cérebro, para o nosso corpo, para a nossa vida, para os nossos relacionamentos, porque tudo é interdependente, tudo tem uma interlocução. As coisas a gente não vive estancado, assim, em poças. A nossa vida ela é um rio que flui, né? Não poças estagnadas. Hã? Verdade, somos dinâmicos. Dinâmicos, exatamente. Muito bem. Cristina? Olá, Sandra. Está sendo muito bom te ouvir, né? Você sabe que nós te ouviríamos por horas, né? Que você tem uma
uma clareza, um conhecimento muito grande, transforma tudo de uma forma simples, né? Você passa toda essa grandeza de uma forma muito simples e coerente, né? Mas a hora está avançando, né? E nós também queremos ouvir vocês. Quais as dúvidas que vocês ainda têm? O que é que vocês gostariam de trazer aí para a doutora Sandra, para ela continuar a falar mais um pouquinho aí, que nós temos aqui mais 10 minutos. Você está recebendo muitos elogios aqui no chat, viu, Sandra? Que aula maravilhosa, né? Que pessoa muito agradável, muito conhecimento, e assim o pessoal está também aí se comunicando com você. Então, pessoal, quem teria uma pergunta aberta para a Sandra ou gostaria de colocar alguma questão, né? Depois de tudo isso que ela nos trouxe, e vamos lá. Então, estão falando que é sempre incrível ouvir você, que são suas fãs, seus fãs que estão aqui te ouvindo. Uhum. Uma das coisas que eu acho legal a gente pensar em termos da neuropsicologia, dos cursos agora que nós temos, é que quanto mais a gente vai estudando e falando sobre isso, também mais democrática a gente torna o acesso à saúde. Né? Porque antes a neuropsicologia ficava extremamente restrito ou aos ambientes hospitalares de ponta, né? Hospitais, escolas, questões assim, ou só nos consultórios com preços exorbitantes. Né? E que agora essas possibilidades que a gente tem, essas interlocuções, essas conversas, a gente está aqui, na verdade, trazendo um trabalho social também. Né? Porque a gente pode levar para um número muito maior de pessoas o acesso a esse tipo de tratamento, a esse tipo de conhecimento, a essas questões que, quando a gente começou em 80, quando eu comecei em 88, não tinha. Né? Era muito difícil. Era muito difícil. Então, eu acho que a gente pensar também, né, esse papel social que a gente tem, né, de disseminar o conhecimento, de levar o tratamento para as populações carentes, da gente poder oferecer oficinas de memória, né, a gente poder trabalhar aí, né, com uma série de situações, o quanto que isso realmente é importante também. Ainda mais num país que a gente tem vários Brasis, né, e que são tão diferentes aí as possibilidades e os acessos que a gente tem nesse país. Então, isso é uma coisa que eu acho legal a gente lembrar também. Enquanto alguém está Foi se legal animando aí. você trazer, né, Sandra, essa questão Verdade também mesmo. da família, né? A importância dessas oficinas que a gente fazia, né? Tanto incluindo também os familiares, né? Nesse momento aí de tanta dor, que também necessitavam de tanto aprendizado e conhecimento, né? Para lidar com eles mesmos e com os familiares doentes. Então, e aí, assim, uma das coisas que eu falo que quem tiver condição também, vale muito a pena os grupos, né? Os grupos são, às vezes o grupo é terapêutico, quase que nem precisa da gente, né? Mas o quanto que a gente também propiciar essas trocas de experiência, um paciente ajuda o outro, um paciente dá uma dica para o outro, quanto que essa parte também, né, é muito legal. É muito legal. Porque às vezes as pessoas falam assim, só eu tenho problema de memória. Não, não é verdade. Né? Agora, a grande sacada, eu acho que da neuropsicologia, é a gente pensar no diagnóstico diferencial. Quase que eu ia esquecer de falar isso, Vivian, né? O diagnóstico diferencial. Porque às vezes a gente tem dentro da neuropsicologia pessoas que fazem mapeamento. Memória tá boa, tá assim, tá assado, um monte de números, um monte de gráficos que são importantes. Obviamente, eu não estou falando mal disso, mas assim, explicar por que a memória não está boa. Né? Essa que é a grande questão. Por isso que eu falo dessa questão da gente ter o nosso saber como psicólogo, porque às vezes a memória não está boa, mas não é porque a pessoa tem um problema neurológico. Eu tive um caso sensacional uma vez de um senhor que veio fazer uma avaliação neuropsicológica, dizendo que estava com a memória ruim, uma série de coisas, e a gente foi avaliando, tal. Ele não tinha uma estrutura, e aí é importante no diferencial, a gente saber fazer uma diferenciação de estrutura de personalidade para dinâmica afetiva e emocional, né? Isso é extremamente importante.
e ele não tinha uma estrutura de nada, né? E aí eu fui dar uma devolutiva, quase que dizendo assim, o senhor não tem nada, né? Mas eu fui falando, daí eu virei para ele e falei assim, essas coisas que acontecem de repente, né? Que eu falo que é a contra-transferência do Freud, né? Eu falo para ele, o senhor tem algum segredo? E a hora que eu pergunto se ele tem algum segredo, ele me conta. Ele era empresário e vinha sofrendo muitos assaltos. E aí um dia teve um assalto e ele já estava muito cansado de ser assaltado, ele resolveu peitar, assim, começar a xingar os ladrões. E aí o ladrão virou pro genro dele e falou assim, isso foi você que fez. E deu um tiro na cabeça do genro dele. E aí as pessoas sabiam que o genro tinha sido morto num assalto, mas ele nunca tinha conseguido contar para ninguém que o ladrão fez aquele represário ao que ele estava falando para o ladrão, né? Que foi um grande castigo, né? Um grande castigo. E aí, a partir do momento que ele pôde falar desta dor da alma, né? E começar a trabalhar essas emoções, os problemas de memória desapareceram, né? Porque a gente pode pensar no âmbito da clínica, é não querer lembrar, né? E é isso, é o não querer lembrar, uma memória reprimida, mas também tem a ver com uma dor não trabalhada e não transformada em sentidos e significados para que ele possa lidar com essa dor, né? Então, às vezes é isso, às vezes na neuropsicologia não está a resposta. Mas às vezes a pessoa precisa. Ela vem, quantas pessoas vêm para fazer uma avaliação neuropsicológica achando que tem transtorno do déficit de atenção, e a gente vê que são problemas de relacionamento que ela tem. Oi, Viviane, diga, querida. Só foi palmas, eu não lembro até a mãe, só palminhas para o seu relato. Tá Desculpa. bom, tá certo. Então veja, né? Assim, como que as coisas vão. A gente não, a gente também não é um profissional separado em coisas. A gente tem que entender, a gente, né, flui, a gente também precisa desse conhecimento. Agora a Bianca vai perguntar. Abre o microfone, lindona. Aproveitando essa questão que você falou sobre a integralidade do funcionamento integral do indivíduo, e a questão da memória, eu tenho percebido bastante, tanto lá na clínica escola quanto no consultório, os pacientes em transição com hormonização queixando-se muito de memória, Peraí, né? paciente em transição, não entendi. Na questão de gênero, pacientes em transição em processo de hormonização, Ah, né? hormônio. Se queixando muito de falhas da memória, né? Então, e não é já é o quinto a sexto relato que eu escuto dessa queixa, né? E aí eu queria saber se você tem alguma referência, alguma coisa referente a essa questão de hormonização e as questões cognitivas com a memória, com a atenção, porque tem a questão também toda da identidade, de uma transformação de tudo isso, né? Então eu gostaria de ouvir um pouquinho de você. Tá. O que que a gente sabe? Memória e atenção são as nossas áreas, é o tendão de Aquiles, né? Da nossa. Tudo que não funciona bem vai afetar a atenção e memória. É impressionante. Então, se eu tenho uma depressão, se eu tenho uma ansiedade, se eu tenho um estresse, se eu tenho um começo do envelhecimento, se eu tenho uma demência, se eu tenho uma lesão, né? Se eu estou com conflitos, vai realmente. E como, né, o nosso cérebro é totalmente interdependente, a gente sabe que as questões hormonais também. Eu lembro que eu fui num mastologista uma vez, e ele falou: Nossa, você não quer fazer um tratamento lá no AC, fazer parte de um protocolo de pesquisa no AC Camargo, né, em relação a câncer, porque tua genética tal, para ter câncer é muito grande. Eu fui lá toda animada. E daí a médica falou assim: Olha, eu não sei, porque o tratamento era eu fazer um tratamento de quimioterapia, que iria necessariamente me fazer ter uma menopausa precoce, todo o envelhecimento da menopausa e problemas de memória, tá? Então, o que que a gente sabe? Problemas hormonais, como a menopausa, por exemplo, trazem problemas de memória. Problemas hormonais, como um hipotiroidismo,
traz problemas de memória. Então, a gente sabe que os hormônios, eles interferem nos processos mnemônicos, da mesma forma que medicamentos também. A gente tem, né, a questão dos problemas de memória das mulheres com câncer de mama por conta da quimioterapia do câncer de mama. E que, às vezes, as pessoas não sabem disso e acabam achando que é tudo de ordem emocional, mas não é. Tem a ver, sim, com a questão das drogas. Então, a gente tem remédio demais para dormir. O povo que toma remédio para dormir sem controle, né? A pessoa vai ter problemas de memória por conta da medicação para dormir sem controle. E o pessoal vai pegando remédio, vai pegando receita, às vezes quem passa é o cardiologista, que nem sabe assim, de algumas questões do que pode acontecer nesse cérebro. Então, a gente tem sim, né, essa possibilidade sim dessas questões hormonais, porque é que nem a depressão pós-parto, que também tem problemas de memória, a grávida tem problemas de memória. Eu costumo falar assim, ó, você pensa num rio, já que a gente está falando do rio, aí do nada cai um muro, e aquela água para de correr, e do muro para frente tem que correr outra água. É isso que acontece com a mulher quando nasce o filho. Ela tem os hormônios para segurar o bebê, cai uma parede nesse rio, aqueles hormônios cessam, e aí lá para frente tem que ter o hormônio da lactação, tem que funcionar outros hormônios. Então, o corpo da mulher dá uma baqueada muito forte. Né? E eu acredito que essas questões dos hormônios também, o que eu assisti esses dias uma aula muito interessante lá no Sírio-Libanês, sobre como a gente, né, da área da saúde, como a gente tratar as questões do intersexo, né, os transgêneros, essas coisas todas. E aí eu estava dizendo, né, dessa questão do hormônio, às vezes tem 11 anos, tem 12 anos, e já quer fazer uma reposição hormonal, mas a gente não sabe se é uma decisão muito drástica, às vezes, para pouca idade. E aí o que eu fiquei sabendo é que existe o hormônio que retarda a adolescência. As características, né? Eu não sabia disso, não. Vocês que trabalham com isso já sabem, eu não sabia, né? Então, são hormônios que vão... Então, eu tenho um corpo de menina, mas eu quero ser um homem, então eu vou retardar os meus hormônios que vão fazer com que eu tenha as formas arredondadas de mulher, que eu tenha as mamas, que eu possa menstruar, que eu tenha tudo isso. Retardo, sei lá, até os meus 18, que daí eu decido, né? Se eu retardo, quem produz os nossos hormônios? É o nosso cérebro. Tá? Então, eu estou fazendo uma administração de algo externo que vai mudar o funcionamento do meu cérebro. Pode ter alteração no funcionamento também de funções cognitivas? Eu imagino que sim. Eu imagino que sim. Né? Como eu sei que se eu não tomar sol, né, aqui na Pineal, o pessoal lá do curso do NEPO, né, da Neuropsicologia da Emoção, lembra? Se eu não tomar sol na cabeça, que a glândula pineal ela é fotodependente, eu vou desenvolver depressão por falta de sol. Né? Eu preciso, meu cérebro ele é fotodependente, ele depende da luz do sol também. Por isso que não tem castigo maior do que uma solitária, escura, sem a luz do sol. Né? Eu lembro que quando eu fui para Veneza, eu não sabia que eu achava que a ponte dos suspiros era uma questão dos suspiros românticos. Quando eu descobri que a ponte era do lugar do julgamento e eles passavam a ponte dos suspiros para entrar, né, na prisão e eles suspiravam porque era a última vez que eles viam a luz do sol, gente, eu chorei. Porque como neuropsicólogo eu sei o que isso significa. Entendeu? Aquilo doeu muito em mim. Pensar que tem pessoas que não veem a luz do sol e como isso traz grandes prejuízos. E aí eu acho que assim, a psicóloga que deu essa aula para a gente em relação aos transgêneros, ela falou que a gente não sabe muito do futuro, porque no momento eles morrem ainda muito cedo, quer seja pela violência, quer seja pela, enfim, né? Eles ainda morrem. Então, a gente não sabe, uma criança que aos 12 anos está sem esse desenvolvimento, né, que está retardando o movimento, como é que será aos seus 50, 60 anos? Mistério, a gente vai descobrir. E até lá também já inventaram outras coisas para compensar o que não está bom, né? Tem isso também.
A gente sabe, pode ser ruim. Sim, mas a medicina também, a ciência pode arrumar, né, saídas para isso. Então, a garota dinamarquesa, a gente viu, a primeira pessoa que fez, né, uma cirurgia para mudança de sexo, ela morreu por hemorragia. Hoje em dia, as coisas estão bem melhores, né? Sim. Muito obrigada. Acho que eu falei demais, né? Foi ótimo, Sandra, na medida certa, né? Como sempre, mas agora a gente já está aqui, Sandra, estamos parabéns. chegando aí Obrigada. no final, né? E queremos te parabenizar, usando aqui as palavras de todos vocês, né? Que com tanto carinho estão aqui com a Sandra mais uma vez para aprender, né? Para se animar, para se motivar a continuar aí nos estudos, né? Nessa grandeza que é o conhecimento que a neuropsicologia e a psicoterapia nos trazem. Então, nós da ABRAP, Sandra, te agradecemos muito e deixamos aberto aqui o convite para que você volte, para que você traga algum curso que você queira ministrar aqui na ABRAP. Você é sempre muito bem-vinda. Então, obrigada a cada um de vocês, um abraço grande.